governo apresenta uma peça de ficção para o orçamento de 2025, 26, 27 e assume que nesse ano, 2027, o governo pode parar, não ter mais dinheiro para funcionar. A matemática sempre aparece com a verdade, como a gente mostra aqui, sem genialidade alguma. Cálculos básicos que aprendemos lá no primário do colégio, contas de mais e menos. Mas claro, eles só vão deixar você saber disso em 2027 e mesmo assim maquiarão a informação e trarão algo como se ainda fosse de benefícios para você. Mas vamos desmentir porque a matemática, como eu falei, bate a porta sempre com a verdade. E como podemos recorrer, nos protegermos e tirarmos vantagem disso, porque as oportunidades sempre aparecem, vamos falar disso tudo. Ontem, quarta-feira, dia 16 de abril, o governo atual apresentou a proposta que dará bases para o orçamento de 2026. Vale lembrar que é o último ano desse projeto de poder chamado Lula 3. Ao que eles mostram no orçamento definido pelo governo, há uma previsão de superávit de 28,2 bilhões de reais. Vamos lembrar que superávit é ter um resultado positivo em cima do que você gasta, ou seja, você gastar menos do que você arrecada. Aí você tem superávit. Quando você gasta mais do que você arrecada, que é o que acontece no Brasil de forma estrutural nesse governo, você tem um déficit. Portanto, o governo atual, nessa peça de ficção orçamentária, ele prevê um superávit de 28,2 bilhões de reais. E justamente para isso, para atingir essa meta de superávit, gastar menos do que arrecada em 28,2 bilhões, o governo precisaria ter uma receita extraordinária de 118 bilhões de reais. Receitas extraordinárias são aquelas receitas pontuais que aparecem por um determinado momento e não é de forma recorrente. Além disso, 55 bilhões de reais que o governo terá que pagar em precatórios em 2026, eles vão deixar fora do cálculo da meta do arcabouço fiscal. No ano que vem, eles terão a obrigatoriedade de pagar 115 bilhões em precatórios, aquelas dívidas judicializadas que o Estado, o governo federal ou municípios já perderam na justiça e têm a obrigatoriedade de pagar. Portanto, de um total de 115 bilhões de precatórios, 55 bilhões, graças a uma autorização do STF, pode ser pago em 2026 fora dos limites do arcabouço fiscal. É como se não entrasse nas regras. Você gasta, mas esses gastos não são computados nas suas despesas mensais, mas o endividamento continua crescendo. Só que em 2027, por uma decisão também do STF, os precatórios terão que voltar a ser incluídos dentro do arcabouço fiscal. E aí reside já um grande problema, mas vamos desmistificar isso aqui em números, para não parecer que é apenas um vídeo onde eu tenho um viés liberal, libertário na economia e, portanto, faria críticas aqui a um governo que a gente não apoia. Mas vamos aos números, para não parecer nenhum tipo de espectro político ideológico. Pois bem, dentro do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PLDO, ele estabelece em 2026 que o governo tenha um superávit de 0,25% do PIB. Ou seja, que ele tem um gasto menor do que a receita de 0,25% do PIB, com uma tolerância de 0,25% para baixo ou 0,25% para cima. Então a meta estabelece 0,25% de superávit do PIB, mas tem uma banda de tolerância, que pode ser entre 0% e 0,5% do PIB, que daria aí basicamente quase 69 bilhões de reais de superávit se atingisse os 0,5% do PIB em 2026. Ou seja, há uma obrigatoriedade das contas fecharem no azul em 2026. Mas isso já havia antes acontecido, eles mudaram as regras do arcabouço que eles mesmos criaram, porque os números são impraticáveis, é uma peça de ficção, e provavelmente teremos isso de novo. Mas será mesmo então que os números são passíveis de serem atingidos, essa meta de superávit primário estabelecida de 0,25% do PIB? Vamos aos números então, que fica tudo muito mais claro. Para isso,
Vamos levar em consideração o relatório elaborado pelo IFE, Instituto Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado, onde os diretores falaram duas frases que a gente pode começar antes de abrir os números. Abre aspas para eles. O atual arcabouço não está resultando no estancamento do processo de crescimento da dívida pública brasileira. A política fiscal do governo está se deteriorando, o que coloca em dúvida a sustentabilidade da dívida pública. Fecha aspas para Mauro Pestana e Alexandre Andrade, que são diretores de, repito, Instituto Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado. Ou seja, sem corte de gastos, o governo vai ter que recorrer, como já vem fazendo, já explicamos em vídeos anteriores, à maquiagem fiscal. Colocar aqueles gastos que deveriam entrar como despesa primária e aí, portanto, entraria nos limites do arcabouço fiscal, o que torna o arcabouço fiscal totalmente insustentável e uma peça de ficção. Eles pegam esses gastos e conseguem colocar como despesa financeira e não despesa primária. Portanto, não entram dentro da regra do arcabouço fiscal, mas os gastos acontecem, o endividamento público também, e, consequentemente, a moeda acaba desvalorizando. Portanto, sem recorrer a corte de gastos, que o governo não recorre, ele não apoia, ele não acredita em corte de gastos, um governo populista, ele terá que se amparar na maquiagem e em receitas extraordinárias, como, por exemplo, a recuperação de passivo tributário, que mostraremos a seguir, que também é uma outra peça de ficção. Portanto, o Instituto Fiscal Independente, ele prevê a meta do cumprimento de resultado primário zero, ele prevê, mas fazendo toda essa maquiagem fiscal, colocando gastos fora do limite do arcabouço fiscal, o que aumenta a dívida pública no total frente ao PIB, como veremos daqui a pouco. Portanto, esse mesmo órgão, o IFE, estima que o governo Lula fechará 2025, o ano que nós estamos, com um déficit primário de 64,2 bilhões. Repito, 64,2 bi de previsão para 2025 de déficit, não superávit. Para 2026, o cenário se agrava ainda mais. O déficit deve dobrar e atingir 128 bilhões de reais. Segundo o IFE, o governo precisará cortar ao menos 72 bilhões de reais, cortar gastos das despesas para cumprir a nova meta de superávit de 0,25% do PIB, estabelecida para o ano de 2026. O alerta está nesse relatório detalhado do IFE, que mostraremos os números aqui a seguir. Ou seja, há uma pressão das despesas no orçamento como um todo, principalmente das despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias crescem e acabam encurtando, dificultando, não permitindo os gastos das despesas discricionárias, são aquelas não obrigatórias. Dentro do orçamento total, você tem as despesas obrigatórias, como, por exemplo, benefícios previdenciários, que devem crescer de 1 trilhão, 8% do PIB, para 1,1 trilhão, 8,2% do PIB. Os benefícios previdenciários, o quanto que o governo precisa pagar de previdência, ultrapassará 1,1 trilhão, praticamente 10% do PIB brasileiro. Olha que impressionante. E mais, o governo prevê um salário mínimo de R$ 1.630 no ano que vem, 2026. Só que esse salário mínimo, quando ele cresce na canetada, sem um incremento de produtividade, ele aumenta todos os gastos do governo. Todos esses benefícios previdenciários, benefícios de prestação continuada, todos os gastos sobem porque eles são atrelados ao salário mínimo. E mais, emendas parlamentares de 53 bilhões de reais. Mas vamos aqui voltar. Dentro do orçamento total, você tem as despesas obrigatórias, que consomem 94, 95% do orçamento, sobra 4, 5, 6% das despesas discricionárias não obrigatórias. As despesas obrigatórias, repito, aquelas que são obrigadas a pagar, benefícios de previdência, pessoas, encargos sociais, abono salarial, apoio financeiro a estados e municípios, custo do legislativo, do judiciário, subsídios e subvenções que o Estado dá. E ao olharmos no relatório da IFE, nós vemos que a despesa primária total é maior que a receita primária líquida total.
Claro que os números aqui são confrontados entre os divulgados pelo governo de expectativa e a realidade divulgada pelo IFE, Instituto Fiscal Independente do Senado. O que nós vemos é que o governo superestima as receitas e subestima as despesas, mas isso já vem acontecendo desde o começo do projeto de poder Lula 3. Basicamente, o IFE mostra que as receitas extraordinárias que o governo espera de 168 bi, eles esperam que seja 54 bilhões, conforme conseguimos ver aqui nessa tabela. Mais de 100 bilhões de diferença. O CARF, que é aquele voto de qualidade, o governo espera 28,6 bi para conseguir arrecadar no CARF, e o IFE espera uma arrecadação de 5 bilhões de reais. Portanto, receitas superestimadas, despesa subestimadas. Conforme conseguimos ver aqui nessa tabela, a gente vê as receitas extraordinárias que o governo espera, esses 168 bi, e o IFE espera os 54 bi. Isso acontece com várias outras despesas. Vamos colocar então o que já aconteceu em 2024. O governo esperava arrecadar com esse voto de qualidade do CARF por volta de 28,6 bilhões de reais. Quanto eles arrecadaram? 307 milhões. Eles arrecadaram 0,5% do que eles esperavam. Ou seja, 2024 já se concretizou. Receita superestimadas, despesa subestimadas, para apresentar uma peça de ficção dentro do orçamento. Falamos das despesas obrigatórias. As despesas não obrigatórias são aquelas que o governo pode ou não executar por decisão própria. Despesas não obrigatórias, as chamadas discricionárias. O que engloba isso? Orçamento de ministérios, excluindo salários e encargos, que está nas despesas obrigatórias. Investimentos, por exemplo, como o PAC. Vamos lembrar que o PAC 1 teve mais ou menos 3% das obras concluídas, com bilhões desviados. O PAC 2, por volta de 9% das obras concluídas, com mais bilhões desviados. E agora temos a reedição do PAC 3. O que mais engloba despesas discricionárias? Construção de escolas, postos de saúde, compras de máquinas e equipamentos, compras de veículos, investimentos no geral por parte do governo. Quando as despesas obrigatórias crescem, pressionada pelos gastos públicos, ele precisa tirar da onde? Das despesas discricionárias, das não obrigatórias, dos investimentos, que sobra cada vez menos espaços para essas despesas não obrigatórias, que hoje já têm um espaço apenas de 4, 5% dentro do orçamento como um todo. 94, 95% é para manter a máquina pública funcionando com despesas obrigatórias, que o governo aumenta os seus gastos, 4, 5% para investimentos que retorna para a sociedade. Que lindo, né? Com toda a ironia, numa empresa privada, isso já teria ido à falência há muito tempo. Em 2027, relembrando, portanto, os gastos com precatórios terão que voltar a ser incluídos dentro do arcabouço fiscal. E o Haddad já veio a público essa semana falando que quer discutir isso com o STF. Afinal de contas, os números, eles sabem, são realmente impraticáveis, e justamente por isso ele falou que em 2027 o governo pode ter um apagão e não ter mais dinheiro para pagar os pisos de educação e saúde, que ao olharmos nessa tabela aqui, de um orçamento total de 3,2 trilhões, 3,3 trilhões, os gastos discricionários não obrigatórios em 2025 terão apenas 208 bilhões disponíveis. Em 2026, 122 bilhões. E vale lembrar que desses 122 bilhões, 56 bi vai para pagar emendas parlamentares para o Legislativo. Ou seja, de um orçamento de 3,2 trilhões, nós temos basicamente livres nos gastos discricionários, investimentos, por volta de 65 bilhões, depois de tirar da conta as emendas parlamentares, que essa não tem como não pagar, porque você compra voto no Legislativo. De 3,2 trilhões, sobram 65 bilhões. Em 2027, 28, isso tende a zero. Em 2028, 29, o próprio governo está estimando que esses gastos discricionários chegarão a meros 8 bilhões. A máquina para por completo, porque não há mais espaço para investimentos. Enquanto isso, dentro do relatório do IFE, a gente vê a evolução dos benefícios de prestação continuada.
milhões de pessoas, a gente vê o crescimento desde 2022 para serem incluídos, receber benefícios e, obviamente, uma compra eleitoreira que aumenta os gastos públicos e leva a uma desvalorização da moeda como um todo. Nós vemos também o incremento do Regimento Geral de Previdência Social, em milhões aqui sendo incluídos. Olha o crescimento do gasto público de forma exponencial. E o cenário da dívida pública também, que não para de crescer. E, obviamente, isso pressiona a moeda como um todo. E, por isso, as perspectivas são de perda do poder de compra da moeda, que já está acontecendo, ou seja, inflação. Nós vemos a projeção do próprio IFE para esse ano de 2025, um dólar a 6,20, depois estabilizando na casa dos 5,80, 5,90, o que é, obviamente, inflacionário por completo. E conseguimos ver nesse último gráfico o incremento da inflação e os núcleos da inflação, que é ao retirar os componentes mais voláteis, os preços de energia e alimentos, a inflação continua subindo. Mas isso apresenta algumas oportunidades. Por exemplo, o Brasil está longe de dar calote na sua dívida, então determinados títulos públicos, pagando as taxas que estão, são extremamente atrativos aqui e lá fora. Alguns ativos estão extremamente descontados aqui no Brasil e eu deixo o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e vai ser um prazer eu lhe responder para entender o seu perfil. Não caia em artimanhas, em achar que há uma resposta óbvia e clara para todo e qualquer perfil de investimento. O cenário é conturbado, o cenário é crítico, a máquina está prestes a parar e o próprio governo assumiu o óbvio. E isso traz oportunidades e necessidade de proteção. Espero que tenha ficado claro que aquilo que nós falamos aqui há 2 anos não teve genialidade alguma, teve apenas levar em consideração a matemática básica. 2 mais 2 é igual a 4. O governo atual provavelmente não sabe fazer essa conta, ou quando sabe, está enviesado para continuar manipulando, comprando a população e mantê-los sempre escravizados. Seguimos.